Não é. É que assim, ó, você pode, quando uma via tem alguma limitação, o órgão pode colocar essa limitação. Tá? Tanto que a maioria, não só o município, o Estado também, a rodovia federal, o DENIT pode dizer, olha, essa ponte aqui, tanto que quando o DENIT dá algumas, quando há excesso de peso, que são cargas especiais que precisam de uma autorização especial de trânsito, o órgão vai dizer, olha, você vai ter que ir, por exemplo, eu quero ir para Porto Alegre, ok, a tua carga vai ter que ir pela 116, porque na 101 tem uma ponte tal que tem uma limitação, então não dá, então ela já traz o trajeto que o cara é obrigado a fazer, entendeu? Tanto que você não vê ponte de município em nenhum lugar, raramente você vê qual é o peso máximo permitido ali, né? Normalmente é liberado. Porque quando eles constroem essa ponte, ou esse viaduto, o que for, ela já está considerando aquele peso que o próprio CONTRAN já determina. Entendeu? Mas se ali ali nós temos uma ponte pequenininha, aí para fugir da fila o caminhão entra dentro do município. É muito comum. Lembra na época que a Ponte Laguna não estava liberada? Todo mundo corria ali por dentro de Maruí, não sei o quê. Pô, os prefeitos ficavam com ódio daquilo. Porque o cara arrebentava, calçamento não foi feito para aquilo. Então ele pode limitar. Aí ele pode limitar. Ele pode dizer, para passar aqui, peso máximo é tal. Acabou. Entendeu? 10? Então nas vias urbanas nós temos então o DETRAN e o órgão municipal. O órgão municipal fiscaliza essas 6 infrações e as outras são, quem fiscaliza é o DETRAN. Normalmente, até a criação das guardas municipais, os municípios não tinham agente. A maioria dos municípios nem tinha órgão de trânsito. Tá? O que a PM fazia? Aí entra a PM aqui, ó. A PM fazia o quê? Um convênio com o DETRAN. Fiscalizava o quê? Tudo menos essas 6, porque essas 6 eram do município. Aí o que ele fazia? Um convênio com o município e fiscalizava essas 6. Ou seja, fiscalizava tudo, uma parte era em convênio com o Estado e uma parte em convênio com o município. Fechou? Dúvida? Competência. Área, rodovias. Não. Lembra que rodovias federais, PRF, DENIT e NTT, rodovias estaduais, órgão rodoviário do Estado. Competência plena, total, para todas as infrações. Nas vias urbanas, é que nós temos essa diferenciação do tipo de infração. Só para essas vias urbanas. Tá? Fechou? Muito bem. Aí ele vai falar que nós vamos autuar e tal, fiscalizar trânsito, aplicar penalidades. Quando ele fala em aplicar penalidades, todos esses órgãos, eles têm competência para aplicar a penalidade de multa. Então, o município fiscalizou, autuou. Vamos lembrar já aqui que o agente, eu lá em Biguaçu, eu sou um agente da autoridade de trânsito. Eu não sou autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. A autoridade de trânsito é o diretor do DR. O policial militar que está lá fazendo a fiscalização, ele é um agente da autoridade de trânsito. Ele aplica multa. Multa é penalidade.
ele aplica multa, penalidade pressupõe contraditório e ampla defesa, processo. Ele não aplica multa. O que ele faz lá na pista, quando ele verifica uma infração de trânsito? Inclusive, isso é um poder discricionário ou vinculado. Ele é obrigado ou não a lavrar o auto de infração? É obrigado. Tá? Ele não aplica multa. A gente fala, o cara me multou. Na verdade, não multou. Tecnicamente, ele autuou. Ele lavrou o auto de infração. E esse auto pode vir a se transformar numa imposição de penalidade. É mais comum que todas as infrações tenham a multa. Ok? Todo órgão que autua, que lavra o auto de infração, o agente, ele tem competência para aplicar a multa, a penalidade de multa. Então, o policial rodoviário federal lá pegou o camarada bêbado, tem uma penalidade de multa. Foi lá, o cara entrou com a defesa, depois a gente vai ver e tal. Ok. A autoridade de trânsito, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, pode aplicar a penalidade de multa que está prevista. Mas tem outras penalidades, como a suspensão do direito de dirigir, ou a cassação, que não é bem assim. Então, o policial pegou um motorista embriagado, dirigindo embriagado, policial rodoviário federal, lavrou o auto de infração. Tem duas penalidades previstas na lei. Multa e suspensão. Pergunto, a multa é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal que aplica. Aplica, arrecada, essa multa é da Polícia Rodoviária Federal. E a suspensão? Quem aplica? Hã? O Detran. O diretor do Detran que vai aplicar. Tá? Isso aqui é o diretor do Detran. Só ele. Só que aí eu peguei aqui em Santa Catarina esse bêbado e o cara é do Paraná. Motorista do Paraná. Mas caiu aqui em Florianópolis, na rodovia federal. Peguei ele bêbado. Fiz a autuação, foi lá, o superintendente aplicou a multa. E a suspensão do diretor do Detran? Aí vem a pergunta. Qual o Detran? O diretor do Detran de Santa Catarina ou o diretor do Detran do Paraná? Hã? Isso é uma dúvida grande, né? Eu sempre entendi e defendi de que deveria ser o diretor de Santa Catarina, porque foi aqui o processo, aqui que você tem todas as provas e tudo mais do processo que está aqui. Mas não, é o diretor do Detran que de registro da habilitação dele. No caso, no nosso exemplo, né? No nosso exemplo seria o diretor do Detran do Paraná. Mas foi em Santa Catarina. Foi, mas é o diretor do Paraná que vai aplicar. Olha uma pergunta difícil aí. Ó. Se for estrangeiro, quem que aplica? E aí? Uma boa pergunta, né? O camarada cai bêbado, você pega o argentino bêbado e tal, e a suspensão do direito de dirigir dele. Não? Deveria, né? Porque, do mesmo jeito que a gente é suspenso, ele, no mínimo, para dirigir no Brasil, né? Ele poderia ter o direito de dirigir. Não, pegar o documento é fácil, o problema é você notificá-lo depois e tudo mais. Por quê? Não, pegar o documento, eu posso até recolher o documento como está a previsão legal, eu recolho. Não, pode, claro que pode. Pode circular, claro que pode. Só que assim, ó, ele tem direito a ampla defesa, contraditório, tem uma série de situações nesse meio, né? É complicadíssimo. Tá? É assim, ó, o que diz o código é que ele não pode sair do país sem pagar.
Entendeu? Então a gente cria aí umas artimanhas. Ah, ele está saindo, ele vai sair, a gente olha no sistema, se ele tem multa pendente, a gente obriga o cara a pagar. Mas é um negócio que é meio feito a facão. Entendeu? Meio bem questionável. Na prática não é feito. Não. O que a gente faz? Para lá um argentino. Aí eles estão fazendo isso muito agora. Eles estão indo para o posto, porque às vezes eles caem numa fiscalização, é muito comum no Rio Grande do Sul, que é a principal porta. Quando o pessoal pega ele saindo, para e olha no sistema para ver se ele tem alguma multa pendente. Se ele tiver multa já no sistema, aí beleza. Aí você imprime a guia, segura o carro e manda ele pagar. É assim que é feito. Tá? É a sorte de parar o cara, a sorte de estar no sistema, uma sorte de um monte de coisa. Não existe. Ele está livre, é o carro só que está retido. Mas agora tu imagina tu parar esse cara aí num lugar onde, num sábado, onde tu não tem nada aberto e a próxima cidade fica a 100 quilômetros. Tem lugar no Brasil que é assim, né? Aqui no Sul até não é tanto, mas tem lugar que é. Entendeu? Então é difícil. Na prática é muito difícil. Sabe? E quando você pega o cara e já dá, e já imprime e manda ele pagar, legalmente tem uma discussão. Porque esse cara não teve direito a contraditório e ampla defesa. Tu já aplicou, autuou, imprimiu e já obrigou o cara a pagar uma multa que nem foi aplicada de fato pela autoridade de trânsito. Tá? A gente às vezes dá umas forçadas de barra. Né? Na hora não. Né? Mas aí, né? Uma das ideias é isso. Tá? Mas é difícil. É difícil. Aonde? Na União o quê? É outro mundo, né? É outro mundo. Cá entre nós. Ó, cá entre nós. Era tão difícil, na hora que o cara vai sair, que ele tem que carimbar a tarjeta na Polícia Federal, tu tem um sistema e tu constata, tá ok, peraí, a placa do carro tal, tem multa pendente. Toma, vai lá e paga para poder sair. Era difícil? Não era tão difícil, né? Entendeu? Maquininha de cartão, sistema assim. Lógico que ia ter que ter um sistema 24 horas, né, e tal. Mas assim, não era nada difícil, né? Entendeu? Dá para fazer? Dá. Aí é uma questão de vontade. Pois é. Sim, no teu país. Essa é outra possibilidade, mas aí é mais difícil ainda. Mas não... Entendeu? Como é que é? Não, resolver não vai. Resolver não vai. Mas vai ajudar, né? Então, gente, voltando aqui. Então, dentro das penalidades, aqui, além disso, que acaba sendo uma consequência dessa, a frequência a cursos, né? Quando você tem o direito de suspenso, essas penalidades são aplicadas só pelo diretor do Detran e a multa por todos os órgãos, pelas autoridades desses órgãos. E tem uma penalidade, eu pego o camarada, eu digo, farol tá com o farol apagado na rodovia, é obrigado, eu não vou te multar, tu vai acender o farol e tu não vai mais fazer isso. Senão da próxima vez eu vou te multar. Vou dar só uma advertência verbal para você. Posso? Não. Vocês são um coração duro, né? Não. Gostaria, né? Eu gostaria, né? Isso não é bom senso? De dia, sol, pô, aí tu vai multar o cara, vai autuar o cara, vai multar o cara.
Posso dar essa advertência verbal? Sim ou não? O ato é vinculado, né? Então, olha só, o ato é vinculado, não posso. Primeiro que não existe advertência verbal. O esporro não existe. André, não pode. Não pode. Tá? Segundo, a advertência por escrito, quem é que vai dar? A autoridade, é uma penalidade, ela vai ficar registrada. Tá? Então, o meu papel na hora, até por ser um ato vinculado, é fazer o auto de infração. A autoridade pode, se entender cabível, substituir a multa por advertência verbal. Verbal? Por escrito. Ok? Então, essa penalidade, os dirigentes dos órgãos podem aplicar. Ok? A advertência por escrito e a multa. Suspensão, cassação, frequência, custo, somente o diretor do Detran. E a apreensão do veículo, que é outra penalidade. Quem que aplica? Fala, Glaucia. Com fé agora. Não confunda com retenção. Apreensão, penalidade, quem que aplica? Vou chorar. Quem estava no início da aula ouviu. Diogo, salva. A apreensão do veículo, quem que aplica? Não tem mais, não falei para vocês, foi revogada? Não tinha chegado ainda. A apreensão do veículo como penalidade. O que vale ainda, a gente vai ver depois, é a medida administrativa de retenção. A apreensão, que era de 1 a 30 dias, dependendo do caso, podia ser só de um dia, foi cancelado. Não existe mais. Ok? A retenção é sem prazo. Mas a retenção, no caso do carro está sem licenciamento pago, seria retenção? Então, antes tinha uma penalidade de apreensão para esse carro. Multa e apreensão. A apreensão não existe mais. A apreensão era assim, ó, depois, porque era ridículo, depois de todo o processo administrativo, se aplica a penalidade de apreensão, de 1 a 30 dias. E vi uma resolução que dizia o seguinte, se a penalidade não é agravada, como o caso do licenciamento, ela é de 1 a 10 dias. E o entendimento é que ela deveria ser aplicada no mínimo. Ou seja, depois de tu pagar a multa, ter o carro retido, regularizou tudo, um ano depois, ó, traz o carro aqui para ele ficar apreendido um dia. Aí tu chegava 4 da tarde, entregava no depósito, fazia todo um tempo para ver se o carro tem isso e aquilo, no dia de manhã tu ia lá e pegava o teu carro. Ninguém fazia. Então ela foi revogada. Entendeu? Não, a própria lei. E como ela era uma penalidade prevista em lei, ela teve que ser revogada por lei. Fechou? Muito bem. Não, retenção é medida administrativa, quem aplica é o agente. Lá na hora. Não. Não, a apreensão caiu. Não existe mais. A apreensão. Que é muito parecido e confuso. Como? Eu vou explicar depois a diferença de quê. Porque já existia retenção e apreensão. Retenção é medida administrativa que o agente faz na hora. A apreensão era depois de todo o processo, então ninguém fazia. Era inócuo, entendeu? A retenção não. A retenção é aplicada a uma medida administrativa. Tu está passando lá, eu paro o teu carro e teu carro está com o farol queimado. Entendeu? Tem um equipamento, não tem um equipamento obrigatório. Ah, ok, eu vou autuar, que vai ser uma multa depois, e o teu carro está retido até regularização. Isso está valendo. Entendeu? Muito bem. Dentro dessas infrações que dão discussão, nós temos a resolução 371 e 497, ó, marquem isso, ó, resolução 371 e 497, é o manual
Brasileiro de Fiscalização 1. A resolução 561 é o Manual Brasileiro de Fiscalização 2. Competência do Estado. Confirmar. Competência do município e concorrente, município e Estado. Para a PRF não interessa isso aqui. Para a rodovia estadual não interessa isso aqui. Por que não interessa isso aqui? Porque a competência nossa é plena. A gente fiscaliza todas. Onde que se utiliza muito isso aqui? Na discussão se a competência é do Estado ou do município. Ok? Então, o MBF, volume 2, ele vai trazer todas as infrações que são competência só do Estado. O volume 1, ele traz competência que é só do município e traz algumas infrações que a competência é tanto do município quanto do Estado. Ok? É interessante ver se o MBF é. Por quê? Porque ele esclarece. A ideia do MBF, do Manual Brasileiro de Fiscalização, é para cada infração ele detalhar como é que ela funciona. Ah, quando que autua, quando que não deve autuar, qual é o enquadramento, isso caracteriza crime também ou não. Ah? Então, várias situações, é bom vocês depois darem uma olhada. Vou ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui também. Mas é bom depois dar uma olhada em alguns. Por exemplo, o artigo 169. O artigo 169, que é dirigir sem os cuidados necessários e atenção, infração leve. Hoje, uma mudança que houve na lei, o motociclista que tiver com a viseira aberta, antes era sem capacete, gravíssima. A resolução veio e mudou. Ela disse, não. Viseira aberta é o artigo 169. Então, lá no Manual Brasileiro de Fiscalização, ele vai dizer, olha, se autua quando o motorista não estiver desatento, e quando ele estiver com a viseira aberta. A viseira do capacete ela tem que estar fechada até o plano dos olhos, obrigatoriamente. Não precisa mais estar toda fechada, mas até o plano dos olhos. Antes, se ela tivesse meio aberta ou aberta, era infração de sem capacete, gravíssima e suspensão. Houve uma alteração. Agora ela se ela tiver aberta, ela tem viseira, mas está aberta, ela é artigo 169, infração leve. Tá? Vai estar lá escrito isso no manual, na ficha da infração do artigo 169. A queixeira não é obrigatória. Obrigatória é a viseira. Entendeu? A queixeira não é obrigatória. Tá? Artigo 162, por exemplo. Marquei alguns ali, ó. 162, 165 e 175. Competência do Estado. Lê aí pra gente, 162, 165, 175. Isso. Isso. Tá, então, sem carteira, que é 1. O 2, suspenso ou cassado. É isso? O 3, categoria diferente. 4, revogado, né? 5, vencido a mais de 30 dias. O 6, sem usar. Isso. Todas essas infrações, só quem pode fiscalizar em vias urbanas é o
Estado. Ou seja, o município não pode fazer auto de infração disso. Não pode. Ah, mas a Guarda Municipal de Florianópolis faz, então eles têm um convênio com o Estado, com o Detran. Ok? 165, embriaguez. Embriaguez não é competência municipal, só do Estado. 175, o que é 175? Racha, né? Não. Ok? Demonstrar manobra perigosa, é só competência do Estado. 95, é aquela infração de deixar de atrapalhar, deixar o material de obra na via. Isso aqui, não, 95. Isso aqui é só do município. 181, infração de parar. Parada irregular. Estacionamento e parada é competência só de quem? Você já sabe, do município. 204, o que é o 204? Isso é uma infração só de competência do município. Por quê? Isso é uma infração de circulação. Ok? Agora, olha só. 167, 169 e 195. 167, 169 e 195. Então, isso aqui é só município. Agora, essas aqui, ó, aqui é só Estado. Essas aqui, ó, é concorrente. Ou seja, os dois podem. Concorrente, Estado e... Isso aqui são alguns exemplos só, tá, pessoal? Qual? Aqui, o MDF volume 1, ele traz a competência exclusiva do município e também traz a competência concorrente, ou seja, os dois podem, Estado e município. As infrações que estão aqui no volume 2, só o Estado pode. Tá? Aí eu trouxe alguns exemplos. O artigo 162, 165 e 175, só o Estado. Competência exclusiva, o município não pode. 95, 181, 204, só o município, o Estado não pode. Agora, essas aqui, ó, os dois podem. Artigo 167, o que é? Sem cinto. Ok? 169, dirigir sem atenção. Então, aqui, se alguém flagrar o guarda municipal, o município, ou o agente estadual, lá, o que estiver fiscalizando o nome do Estado, PM, por exemplo, viu um motorista ou um passageiro sem cinto, os dois podem, qualquer um dos dois pode fazer o auto de infração. Aqui é concorrente, os dois podem. Porque ela ficou naquele limbo. Isso é circulação, quando é só circulação, é município. O Estado não pode. Mas sem cinto, ok. Houve uma definição. Era uma situação meio dúvida. Os dois podem. 169, dirigir sem atenção, os dois podem. 195, 195 eu não me lembro. Lê ali pra gente. É. Ok. Desobedecer às ordens da autoridade ou de seus agentes. Isso pode ocorrer tanto com um agente municipal, quanto com um agente do Detran. Tá? Então, os dois podem lavrar esse auto de infração dessas, se o cara estiver sem cinto, isso ou aquilo. Entenderam isso? Aqui, quando a gente fala concorrente, é que os dois podem. Tá? Sem excluir. Totalmente. Hã? Tá. Deveria estar. Mas é difícil. Mas é legal porque ele traz algumas condutas que não se enquadram nisso. Entendeu? Então, por exemplo, o cara derrubou um cone na frente do posto. Aí tu para o carro, pô, eu não vi. Ah, não viu? Dirigindo sem os cuidados. Entendeu? Por exemplo, estou dando um exemplo que talvez... Não. Bom exemplo teu.
Dirigir de chinelo, dá para jogar essa? Não. Por que não dá? Porque já tem uma específica. Está lá no artigo 240 ou 242? Não, 252. Vamos ver. Boa teu exemplo. Isso, vai lá, sei lá, no 252, inciso 4. Então não dá para você jogar essa porque tem uma específica. Entendeu? Tem uma específica. Aí você não vai jogar essa. Tá? Jogar, dançou. Mas o cara calçado pode usar o chinelo de descalço, né? Pode. Aí ele vai saber. A pessoa vai tirar o calçado. Sim, isso é a jogada deles. Muitas vezes acontece isso, né? Você está ali, essa é difícil, né? A gente tinha um colega que era meio brabo, um senhor que era meio brabão, né? Aí quando ele estava no curso de formação, ele parou um cara lá, o cara desceu descalço, aí falou, já vai lá e já multa aí. Ele falou, mas chefe, mas ele está descalço. Descalço pode? Ele falou, multa que eu não sei qual calçado que ele vai botar, então já multa. A gente apelidou ele de multa por antecipação, né? Qual calçado que ele ia usar? Não, descalço pode. Pergunta, pode andar de moto descalço? Pode ou não? Leia o 252, inciso 4. Ó, é infração de trânsito. É infração. Fala. Tu me falou que pode dirigir descalço. Não, tu falou... E da onde que tu tirou a diferença de carro para moto? Ei, não inventa. Aí. Não, aí, onde é que está aí? Vamos lá? Artigo 244. Artigo 244, infrações de moto. Vai lá. Ou seja, não tem. Tá? Então eu posso andar de moto descalço. Quer não é absurdo, ridículo. O cara vai cair, vai parar, mas legalmente pode andar de moto descalço. Com calçado que comprometa a segurança, não. Tá? Ou aqueles tamancos, né? Aquele shortinho, né? A bundinha assim, muito bom pra gente ficar olhando. Compromete do outro, né? Tá? Mas pode. Então, pode andar de moto descalço, por incrível que pareça. Mas o que é interessante, então? Então, quando tiver isso aqui, esse manual, ele vai esclarecer muita coisa. E aqui vem um aspecto muito interessante, que é outro que não foi ainda puxado numa prova. Que se eu fosse usar uma questão de prova, eu puxaria isso. Lê o artigo 195 de novo pra gente. O que diz o artigo 195? Infração de trânsito para aquele que desobedece ordem do agente ou da autoridade. Situação. O policial manda o cidadão parar, ele foge. Você vai atrás. Ok, peguei esse cidadão. Praticou a infração do artigo 195, sim ou não? Sim. Ok. Pergunto agora. Ele praticou o crime de desobediência? É um crime. É um crime. Tem uma infração de trânsito. Porque olha só, olha como dá para complicar o meio de campo. Esse camarada fugiu e entrou dentro de uma casa. Eu posso entrar na casa? Não? É asilo inviolado, salvo atendimento de emergência, tal, mas salvo em flagrante delito. Ok. Eu entro que esse cara está com maconha, esse cara está com um carro roubado. Não é. Ele só fugiu porque a moto estava vencida, estava licenciamento vencido. É muito comum, tá? Um imbecil, né? Um imbecil que faz um negócio desse. Tá tudo bem. Aí eu entrei. E a moto está vencida. E agora? Agora eu estou com um problema na mão. Eu entrei e não tem crime. Ou o crime da moto roubado, da maconha, da droga, o que for. Tá, e agora?
Aí agora o que eu faço? Desobediência. Eu entrei e me amparo no crime de desobediência. Desobedeceu, crime de desobediência, me autoriza, está em flagrante delito, eu entro e pego ele. É o que eu uso para justificar. Só que o Manual Brasileiro de Fiscalização diz que quando ocorre o 195, não é crime de desobediência. Tá? Ele diz que não é crime de desobediência. Aí a gente até... Essa é uma questão polêmica. Porque a gente justifica que se eu entrar e não tiver nada para me apegar, eu vou me apegar a isso. E eu vou dizer o quê? De que o CONTRAN não tem competência para determinar o que é crime e o que não é crime. Tá? Mas, em regra geral, os agentes de trânsito estão, sim, vinculados aos manuais brasileiros de fiscalização. Nós temos que adotar esse entendimento aqui. Tá? Então, regra geral, ainda que a gente discorde, mas pelo Manual Brasileiro de Fiscalização, a infração do artigo 195, como essa conduta, o legislador já a previu como infração de trânsito e não ressalvou, independente das sanções criminais, como ele não colocou isso, é só infração administrativa ou infração de trânsito. E não configura o crime. Tá? Isso. Código Penal. Código Penal. Mas você pode aplicar, né? Você pega um cara com droga, o cara pega com... Tá? Regra geral, se a gente entender que a desobediência não é crime, e o cara fugiu, e tu entrar, reza para tu encontrar um crime. Entendeu? Senão você poderá responder pelo abuso de autoridade, violação do domicílio e tudo mais. Lógico que nesse caso aí você jogaria acho que é o 331 do Código Penal, que é o crime de desobediência, não lembro o artigo. Mas a possibilidade de colar é pequena. Mas esse Código Penal Tá? Esse aí. Joia? Vamos almoçar? Continuamos de tarde.